E com relação ao Allan Kardec, um jogador que eu sempre falei e vou repetir, não tenho raiva do Allan, torço pelo Allan, fiquei muito, muito chateado quando ele se contundiu, porque acho que ele não merecia aquilo. É um jogador com muita qualidade e que infelizmente acontece isso às vezes no futebol. Por que que ele veio para o Palmeiras? Porque o Palmeiras estava na Série B e ele, um jogador, apesar de muita qualidade, ele estava encostado, juntando pó no time B do Benfica. Então, quer dizer, não é que ele estava jogando como no time A de um time de ponta europeu. Ele estava na Série B, na verdade, no time B, que joga na segunda divisão do Campeonato de Portugal, mas juntando pó lá. E é por causa disso que o Palmeiras, praticamente falido, conseguiu trazê-lo de graça. Na hora da renovação do contrato, o empresário dele é uma das pessoas assim que eu peguei mais nojo do meio do futebol. Uma pessoa sem vergonha, uma pessoa safada, uma pessoa que fez a cabeça do jogador, fez a cabeça do pai do jogador, e na verdade a gente batalhando de todo quanto era jeito para tentar renovar o contrato dele, e ele estava de olho, obviamente, na comissão que ele ia ganhar, e a hora que ele convenceu o jogador, puxa vida, o jogador já estava assinado com o São Paulo, passou mal pra caramba, teve até, estourou um monte de afta na boca do jogador e tudo mais, porque sabia que não estava sendo sincero com a gente. O clube que o resgatou para o futebol e quase levou o Allan Kardec a jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil. E na verdade é o que esse empresário falou um dia em ameaça: se o pai do Kardec falar metade do que ele sabe, o Paulo Nobre cai. Falar o quê? Que era uma diferença de 5 mil reais, 20 mil reais. Não importa. É para os dois lados, né? Então quer dizer, o Paulo Nobre é isso, é aquilo, porque não quis pagar 20 mil reais a mais por mês. E ele que não quis receber 20 mil reais a menos por mês num contrato que era de 17 milhões em 5 anos. Pode ser que ele tenha um contrato muito melhor e com certeza no São Paulo ele fez um contrato muito melhor do que 17 milhões em 5 anos. Mas era o que o Palmeiras podia pagar. E eu falei, eu não vou oferecer um dinheiro para você ficar e depois... vai estar numa situação que eu não sabia que a gente ia ter todos os patrocínios que a gente passou a ter e etc. Eu tinha que ter responsabilidade. E aí eu assino o contrato com você, depois o Palmeiras não te paga. Isso eu não faço. Então o que acontece? Quando eu me pergunto às vezes coisas que você aprendeu no meio do futebol, que você não pode esticar demais o elástico porque ele estoura mesmo e não existe consideração no meio do futebol. Existe, na verdade, olhar o seu próprio umbigo, os seus próprios interesses de todos os lados. Isso acontece, não é só por parte do jogador, o time também olha o seu próprio interesse e tudo mais. E é um mundo muito, muito individualista e que eu percebi que estoura mesmo. Teria agido diferente? Talvez tivesse agido diferente com mais experiência, mas as coisas acontecem, a gente tem que aprender com elas. E na hora, ali eu estava defendendo o quê? Os interesses do clube. Foi péssima a saída do Allan Kardec. O Palmeiras entrou, parece que ficou meio depressivo depois que ele saiu. Parece, se não segurou o Kardec, então agora não vai. E o Palmeiras começou o brasileiro mal. Aí trocou de técnico, aí veio a parada da Copa e etc. Aconteceu todas essas coisas. Mas, não só na situação do Barcos ou na situação do Kardec. Sempre que eu tive que tomar alguma atitude que eu julgava que ela era benéfica à instituição, eu sempre tomei, independente de agradar a gregos e troianos ou não agradar ninguém. Era melhor para a instituição, nós acreditávamos naquela filosofia, nós perseveramos, graças a Deus deu certo, que comprova que errado nós não estávamos, por mais erros que tenhamos cometido no meio do caminho. Afta na boca do jogador e tudo mais, porque sabia que não estava sendo sincero com a gente. O clube que o resgatou para o futebol e quase levou o Allan Kardec a jogar a Copa do Mundo aqui no Brasil. E na verdade é o que esse empresário falou um dia em ameaça: se o pai do Kardec falar metade do que ele sabe, o Paulo Nobre cai. Falar o quê? Que era uma diferença de 5 mil reais, 20 mil reais. Não importa, é para os dois lados, né? Então quer dizer, o Paulo Nobre é isso, é aquilo, porque não quis pagar 20 mil reais a mais por mês. E ele que não quis receber 20 mil reais a menos por mês num contrato que era de 17 milhões em 5 anos. Pode ser que ele tenha um contrato muito melhor e com certeza no São Paulo ele fez um contrato muito melhor do que 17 milhões em 5 anos. Mas era o que o Palmeiras podia pagar.
e eu falei, eu não vou oferecer um dinheiro para você ficar e depois vai estar numa situação que eu não sabia que a gente ia ter todos os patrocínios que a gente passou a ter e etc. Eu tinha que ter responsabilidade. E aí eu assino o contrato com você, depois o Palmeiras não te paga. Isso eu não faço. Então o que acontece? Quando eu me pergunto às vezes coisas que você aprendeu no meio do futebol, que você não pode esticar demais o elástico porque ele estoura mesmo e não existe consideração no meio do futebol. Existe, na verdade, olhar o seu próprio umbigo, os seus próprios interesses. E com relação ao Allan Kardec, um jogador que eu sempre falei e vou repetir, não tenho raiva do Allan, torço pelo Allan, fiquei muito, muito chateado quando ele se contundiu, porque acho que ele não merecia aquilo. É um jogador com muita qualidade e que infelizmente acontece isso às vezes no futebol. Por que ele veio para o Palmeiras? Porque o Palmeiras estava na Série B e ele, um jogador, apesar de muita qualidade, ele estava encostado, juntando pó no time B do Benfica. Então, quer dizer, não é que ele estava jogando como no time A de um time de ponta europeu. Ele estava na Série B, na verdade, no time B, que joga na segunda divisão do Campeonato de Portugal, mas juntando pó lá. E é por causa disso que o Palmeiras, praticamente falido, conseguiu trazê-lo de graça. Na hora da renovação do contrato, o empresário dele é uma das pessoas assim que eu peguei mais nojo do meio do futebol. Uma pessoa sem vergonha, uma pessoa safada, uma pessoa que fez a cabeça do jogador, fez a cabeça do pai do jogador. E na verdade a gente batalhando de todo quanto era jeito para tentar renovar o contrato dele. E ele estava de olho, obviamente, na comissão que ele ia ganhar. E a hora que ele convenceu o jogador, puxa vida, o jogador já estava assinado com o São Paulo, passou mal pra caramba, estourou um monte de esses de todos os lados. Isso acontece, não é só por parte do jogador, o time também olha o seu próprio interesse e tudo mais, e é um mundo muito, muito individualista e que eu percebi que estoura mesmo. Teria agido diferente? Talvez tivesse agido diferente com mais experiência, mas as coisas acontecem, a gente tem que aprender com elas. E na hora, ali eu estava defendendo o quê? Os interesses do clube. Foi péssima a saída do Allan Kardec. O Palmeiras entrou, parece que ficou meio depressivo depois que ele saiu. Parece, se não segurou o Kardec, então agora não vai. E o Palmeiras começou o brasileiro mal.